Iremos resistir. Boa noite, gente. Vamos ver se volta agora a live. Se vai tranquilo. Para quem for entrando, tá? Me avisa se já voltou melhor a imagem e o som, se ainda tá pixelado. Às vezes acontece, gente, é a vida. Agora tá ok, beleza. Se acontecer de novo, a gente vai tentando continuar a live mesmo assim, tá? Pra não ficar várias versões da mesma live. Mas vamos voltar agora pra programação normal. Eu primeiro vou me apresentar quem eu sou, tá? E o que eu faço por aqui. Meu nome é Larissa, eu sou administradora de empresas e eu sou focada aqui no Instagram para te ensinar como que você vai planejar e organizar melhor a sua rotina para ter uma rotina mais leve, tá? Eu entendo que existem inúmeras pessoas que começam a empreender sem ter um conteúdo técnico primeiro, já começa assim na necessidade, na correria, e às vezes acontecem alguns problemas na rotina do empreendedor que pode atrapalhar a longo prazo, tá? Uma dessas coisas é o estresse excessivo, a preocupação excessiva, a ansiedade. Então, a ideia aqui é eu trazer conteúdos que te ajudem a gerenciar melhor a sua empresa. E é interessante falar sobre isso porque existem muitas informações sobre administração, existem muitas informações sobre o marketing, sobre o financeiro. Sempre tem alguém aqui na internet ensinando sobre isso, mas dificilmente a gente vê alguém explicando exatamente como que você pode fazer o processo da sua empresa, porque meio que isso é um assunto que cada pessoa deixa para a própria empresa. Então, a ideia aqui é trazer mais sobre organização e planejamento. Ainda tá travando? Gente, eu não sei porquê. Oi, Amanda, tudo bem? Gente, eu acho que o Instagram não quer que eu faça mais live, não é possível. Vamos ver aqui, porque eu não estou com filtro, então tá tranquilo. E a minha internet é no 4G, e o meu 4G não é ruim em relação ao meu Wi-Fi. Vamos ver se volta. Amanda, estou com uns probleminhas técnicos, por favor. Desculpa te receber dessa forma. Ah, não está travando para Amanda, beleza. Gente, assim, vou explicar o contexto. O Escrevendo Nocautes mora comigo, tá? Ele é meu esposo. Então, pode ser que... Tá, eu vou continuando, Amanda, por favor, se você conseguir me dizer o português, viu? Se tá tranquilo, porque aí eu continuo a live. Amanda, muito legal você. Obrigada. Enfim, então eu falo de administração aqui focada no planejamento e na organização, tá? Então, para ajudar nesse processo, para trazer essa leveza nos processos de cada empreendedor, porque essa informação não é muito óbvia, tá, para todo mundo. A gente não aprende a planejar, a gente não aprende a organizar, se não for na labuta da vida, né, que a gente fala, na vida assim que a gente aprende a organizar e planejar, tá? Então, a minha ideia é trazer essa organização e planejamento de uma forma bem mais fácil para todo mundo, tá? Então, para quem chegou agora, essas lives acontecem todas as quartas-feiras às 8 horas, tá? Eu tava até pensando em trocar de horário, mas eu fiz uma enquete essa semana com a galera e às 8 horas tá tranquilo. E se você já participou de uma live minha, muito obrigada por estar aqui de novo. E se você não participou, deixa aqui pra mim, pra eu saber quem é novo por aqui, quem nunca assistiu, quem não conhece a dinâmica, tá? Sejam muito bem-vindos pra quem tá entrando. Então, beleza. E na aula passada, eu falei muito sobre como que você faz para iniciar um planejamento do zero. E eu falei sobre plano de negócios, que é uma coisa muito importante, que é como se fosse o mapa central, o retrato central do seu negócio, como se fosse a alma. É tudo o que você quer que seu negócio se transforme, o plano de negócio vai alcançar para você, tá? Só que aí, eu conversando com algumas pessoas, eu percebi que o plano de negócio pode ser para algumas pessoas muito especulativo. É muito sobre o que eu imaginei que é interessante para minha empresa, mas ao mesmo tempo fica muito especulativo, não é tão prático, é difícil de colocar em prática.
Será que tudo que eu pensei para minha empresa vai ser possível de realizar? Esse tipo de coisa, tá? Então, a ideia dessa live de hoje é falar de vocês sobre um conceito que eu gosto muito de trazer, que se chama a neblina do planejamento, tá? Todo mundo sofre com a neblina do planejamento e a ideia dessa live é mostrar para vocês que ela não tá só para empreendedores, tá? Não é a neblina, ela não acontece só para quem empreende e para quem tem um planejamento muito gigante. Acontece nos pequenos detalhes da vida e a partir do momento que você tem clareza sobre essa neblina, você consegue montar um planejamento menos especulativo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar hoje é o que é essa neblina, como que ela se encaixa no seu contexto, tanto empresarial como pessoal, tá? E como que você faz para avaliar o contexto da sua rotina para evitar neblina, como que você entender o seu contexto traz um planejamento mais prático e menos especulativo, beleza? E depois, no finalzinho da live, eu vou mostrar para vocês como que executar um planejamento na sua empresa pode ser muito parecido com você executar a ida a uma praia. É a mesma coisa, mesma viagem que você vai fazer em uma praia, é quase que a mesma coisa para executar um planejamento na sua empresa. Imagino que aqui todo mundo já deve ter ido para a praia alguma vez, ou qualquer viagem, tá? Mas eu gosto de pensar no conceito de praia. Mas vamos lá, tá? Então, uma coisa que eu sempre gosto de trazer para vocês é que não sei se vocês já viram, mas existem... a gente já vai aprendendo as coisas, tá? Ninguém nasce sabendo de nada. Então, eu gosto de trazer sempre um tipo de reflexão que faça sentido para a aula e para que você não se sobrecarregue tanto, tá? Porque o que eu trago aqui, além do planejamento e da organização, é vocês terem uma consciência sobre que a vida não precisa ser corrida, tá? A gente não está empreendendo numa corrida de 100 metros, a gente está empreendendo fazendo o nosso rolê tranquilo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje é que se vocês já viram um bebê aprendendo a andar. Então, quem estiver aqui online, comenta aqui para mim nos comentários se vocês já viram um bebê aprendendo a andar. Né? Porque eu acho que a gente não lembra quando a gente aprende a andar, mas provavelmente vocês já viram um. Enquanto vocês vão aí respondendo, eu vou beber água, porque a gente precisa beber água enquanto a gente fala. Então, beleza. Enquanto vocês vão respondendo, eu já vou até adiantando. Sim, meu sobrinho, inclusive. Isso, muito legal. Tá, então já vemos que a gente entende o conceito de um bebê andar, tá? Da mesma forma, eu gosto de fazer uma relação que, quando a gente está iniciando um negócio, ele é literalmente uma criança nascendo, tá? Eu gosto de pensar que uma organização é basicamente a organização da sua empresa, tá? Então, uma organização, a sua empresa, é basicamente como se fosse uma pessoa, tá? Então, quais são os estágios da vida de uma pessoa? A gente nasce, é bebê, aí a gente fica um pouco mais velho, vira adolescente, de adolescente a gente vira adulto, de adulto a gente vira velho, certo? Então, a cada estágio a gente fica mais maduro, a gente vai crescendo, vai aprendendo coisas novas, vai juntando esses conhecimentos. Da mesma forma, vai ser com a sua empresa, tá? Então, a empresa, no início, ela vai dar mais trabalho, vai ser uma experiência nova, você não vai saber muito bem como fazer as coisas. Da mesma forma que o bebê faz birra e não entende, a sua empresa também vai ter momentos em que parece que você sempre vai estar brigando, entre aspas, com a sua empresa. E a parte mais legal que eu gosto de trazer sempre com planejamento é que, se você já viu um bebê aprendendo a andar, o que ele faz? Ele engatinha primeiro, aí vai devagar, aí ele vai começando a querer segurar nas coisas para conseguir equilíbrio, e daí ele cai de bunda, quase bate cabeça nos lugares, ou algo assim. Então você vê que mesmo o bebê caindo, batendo a bunda no chão, o bebê fazendo umas cambalhotas muito, muito doida, acaba que ele tenta ainda continuar a aprender a andar, porque isso faz parte do que ele precisa para a sobrevivência dele. Então, a gente precisa aprender a andar, assim, se a gente não tem nenhum outro problema. Mas, normalmente, os bebês, eles ficam sempre tentando
aprender a andar e cai, levanta, cai, levanta. Então, a reflexão que eu quero trazer para vocês é que tudo que vocês estiverem aprendendo para sua empresa vai ser uma vida de resolvi que eu vou fazer isso, vou testar, vou cair, vou errar, vou levantar, vou tentar de novo. Então, isso pro planejamento é essencial. É essencial que você perceba que você é um bebê aprendendo a andar. Aí, a partir do momento que você aprende a andar, você vai aprender novas coisas e aí você vai ter o mesmo processo de tentar errar. E você vê que, normalmente, a criança dificilmente reclama sobre algo que ela está aprendendo, tá? E é normal a gente tendo esse conceito, só que quando a gente vai crescendo, a gente acaba esquecendo. Então, eu gosto de passar essa ideia do bebê para todo mundo que chega por aqui, porque no planejamento é muito isso. Você tá aprendendo a andar e tá aprendendo um novo jeito de conduzir a sua rotina, tá? Da rotina da sua empresa andar. Então, é por isso que é interessante você saber que não é na primeira vez que você vai tentar fazer um planejamento e executá-lo que ele vai dar certo. Você vai aprendendo a sua forma, tá? Enfim, se você tá gostando até aqui da live, você pode mandar aí para os seus amigos empreendedores, pode mandar no WhatsApp, no Telegram, no Stories, no Direct, onde fica melhor para você, porque eu sei que você tem um amigo empreendedor ou algum familiar que tá querendo empreender ou que já empreende por aí. Sabe aquele seu amigo que faz um docinho, uma trufa aqui e ali? Manda essa live para eles porque vai me ajudar bastante e vai ajudá-los também, tá? Então, se você puder ir mandando, eu agradeço. Eu não vou brigar se você sair da live para mandar essa live e depois você volta aqui. Meu planejamento está capotando bastante, mas fica cada vez melhor. É isso aí. Capota, mas volta, entendeu? Tem a música Tropica, mas não cai. Gente, desculpa, hoje eu tô inspirada. Enfim, agora eu vou explicar para vocês o que é a neblina do planejamento. Já falei um pouquinho dela aqui, mas basicamente a neblina é quando você não tem certeza sobre as coisas. Então é só um nome que eu trouxe para não usar a palavra planejamento especulativo muitas vezes, tá? Então vamos supor que você decida que... Vamos pensar aqui que na hora que você está fazendo um planejamento, as coisas, você pensa, você tem uma idealização do que você quer que aconteça na hora da execução, só que aí acontece alguns imprevistos, acontece alguma coisa na qual você nem parou para pensar que você teria que pensar naquilo, isso é muito comum, e aí o seu planejamento não dá certo, certo? Então isso é muito comum de acontecer. Então essa é a neblina. A neblina é basicamente uma coisa que não sei se onde vocês moram tem muita neblina, mas que você não consegue ver além daquilo, a não ser que você vai caminhando e você vai colocando, olhando, tendo mais clareza e andando pra frente, tá? Então lembra do bebê de novo. Ele vai andando e aí a gente vai abrindo novas coisas. Então, para explicar um pouco mais da neblina, eu vou trazer de uma forma mais prática, tá? Então, eu vou contar uma história para vocês de quando eu ainda fazia faculdade e a minha faculdade fica 2 horas de distância da onde eu moro. Então, era um trajeto um pouco complicado, andava de ônibus e tudo mais. Então, teve uma vez em que eu já estava sabendo, já estava, acho que, 2, 3 anos de faculdade já, então eu já sabia o caminho de ida e volta, já sabia tudo certinho. Era uma coisa que eu já tinha planejada para chegar cedo, para não chegar atrasada nas provas e tal. E aconteceu que 10 minutos antes de eu sair de casa, começou uma greve no ônibus. Mas não era uma greve de ônibus geral, era uma greve de ônibus no único ônibus da única linha que me levava para a faculdade. Então, para o caminho mais perto, mais rápido. Acontece que quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu descobri que estava com essa greve. E aí eu tava, meio que no meio do caminho, então, enfim. E aí que é a minha neblina, aí que entra a neblina. Porque não tinha como, 10 minutos antes de eu sair de casa, eu saber que aconteceu uma greve. Não foi nada anunciado, era, em uma linha muito específica de ônibus. Então, você percebe que, pensa aí comigo, se você já fez algum plano, seja empresarial ou na vida pessoal, acontece imprevisto. Então, isso é um tipo de neblina, tá? Eu gosto de pensar que existem neblinas mais densas e neblinas mais suaves, no caso do planejamento. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Enfim, eu fiz
tive esse problema e acontece que no final da história eu cheguei 2 horas atrasada na faculdade. Tipo, consegui conversar com o pessoal, né, pra avisar pros professores que eu ia chegar atrasada e tudo mais, mas eu cheguei 2 horas atrasada. E o que eu fiz quando acontece algum tipo de imprevisto, a gente tenta contornar isso, porque eu poderia ter tido, vou voltar para casa então, não vou conseguir chegar na faculdade, mas era um dia importante para eu ir, então era dia de prova e tudo mais, então eu tive que achar uma outra linha de ônibus que fizesse um outro tipo de caminho, que obviamente demorava mais, tá? Então esse é um tipo de neblina, tá? É uma situação prática que eu tenho certeza que acontece com todo mundo, tá? Oi, Rita, tudo bem? Aqui no Sul tem direto. Então, aqui em São Paulo não, nem tanto assim. Tem em alguns lugares, então, tipo, tem uma cidade aqui do lado que é São Bernardo do Campo, que, assim, é muita neblina, é muita. Eu nunca vi tanta neblina na minha vida. Enfim, aí a questão da neblina do planejamento, é legal pensar que ela tem tem uma neblina mais densa, então, sabe, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas é uma neblina em que você não consegue ver um palmo da sua frente de tão densa que é aquela neblina. E tem umas neblinas que são mais suaves, que você já consegue ver um pouco mais longe, você tem ali uma conexão um pouco melhor, você consegue ter uma clareza melhor, quer dizer, do que está do que está por vir, certo? Então, no caso do meu tipo de neblina de planejamento que eu contei agora para vocês, era uma neblina mais ou menos densa. Ela não estava nem muito densa, mas também tinha como eu resolver esses problemas, tá? E aí, o que acontece? Essa neblina, ela é caracterizada por ser mais densa ou não, a partir do momento em que você se planeja em alguns pontos, e aí tem alguns outros pontos que ela não está muito bem planejada. Então, algum imprevisto que aconteceu, alguma coisa que você nem sabia que ia acontecer, tá? E aí, para resolver alguns desses tipos de neblina, eu só vou falar do denso e o suave, tá? Então, no caso, para você resolver um tipo de neblina densa, eu gosto de pensar que você tem que entender o contexto, aonde está acontecendo aquele planejamento. Então, vamos supor que seja uma coisa que realmente está fora do seu contexto. É um ambiente na qual você não entende o contexto onde as pessoas estão inseridas, tá? Então, vamos supor que você esteja acostumado e em um restaurante tipo fast food, Burger King, McDonald's e tal. Então é um contexto que você já está acostumado, como que funciona, como que é. E daí você cai de paraquedas em um restaurante finíssimo, chique, no centro da cidade, em um lugar assim, outro nível. Você concorda que esse contexto é diferente? A forma com que as pessoas vão se comportar é de uma forma diferente? Isso acontece em todos os processos e projetos que a nossa empresa está. Então a gente precisa entender que aquele contexto daquela atividade, para que a neblina não seja tão densa assim, tá? Para ela dar uma clareada. E você precisa entender se vacinar, eu gosto de pensar assim, que seja vacinado pela neblina do planejamento, que ela existe e que você vai errar, tá? Então, se é alguma coisa que é um imprevisto muito grande, que você realmente não tinha como você saber, você tem que ser justo consigo mesmo e entender que é comum essa neblina acontecer, imprevistos acontecem, a gente não enxerga o futuro, tá? Então não tem como você fazer um planejamento à prova de tudo, tá? E a neblina suave, ela é uma questão de que é um planejamento que você já consegue resolver rapidamente esse problema e que você pode usar uma gambiarra para tentar resolver e achar uma solução inteligente para resolver esse tipo de imprevisto, tá? Então, na história que eu contei, no meu caso era a neblina mais suave, tá? De planejamento. E eu achei uma alternativa para resolver esse problema. Beleza? Ficou alguma dúvida aqui? Eu falei difícil demais? Vocês podem ir me falando, tá? Enfim, aí uma outra situação que eu quero falar para vocês, então eu dei um exemplo de uma neblina suave, mais prático no nosso dia a dia, que é normal acontecer. E existe uma outra situação que eu vou trazer mais para o contexto empresarial, tá? Então, teve uma época na faculdade que a gente tem que fazer um plano de negócio para uma empresa que ainda não existe e tudo mais. E tem uma parte muito específica que é uma planilha de plano financeiro.
Então a gente tem que colocar todos os investimentos que a gente precisa fazer para essa empresa fictícia, quem a gente vai contratar, como que vai ser a disponibilização de matéria-prima, de equipamento. Então, é uma coisa muito complicada. E ali era sim uma neblina densa, porque a gente não tinha noção do mercado, do contexto. A gente fez pesquisas e tudo mais, mas a gente não sabe na prática como funciona exatamente aquela ideia de negócio que a gente colocou, tá? Então, o que ajuda nesse quesito aqui do plano de negócio foi que a gente tinha outros professores que ajudavam nisso, mas era totalmente especulativo. A gente fez um plano financeiro totalmente especulativo, se baseando em algumas coisas, mas sabe quando você faz e você fala, mas será que esse valor aqui mesmo? Será que daria certo dessa forma? Enfim, valeu pra gente aprender como faz isso, só que a gente também faltava a parte de execução. Então, um outro ponto aqui para você perceber é que para você evitar esse tipo de planejamento especulativo é você executar, tá? Então, você executando aquilo que você especulou é bem mais fácil de melhorar nas próximas vezes. Enfim, sem dúvidas, então beleza. Aí, eu vou explicar para vocês agora as duas formas em que eu encontro de você não deixar esse planejamento muito especulativo, tá? Então, como que você vai fazer isso? Como que você vai, no máximo, tentar clarear, tá, o seu plano, seu planejamento, tá? A forma de você deixar a neblina mais suave, de você acabar com a neblina de vez, de um planejamento bem ensolarado, ou simplesmente de você conseguir, nas próximas vezes, melhorar como que você vai planejar e você criar a sua própria forma de manter os processos da sua empresa funcionando, tá? A primeira coisa que eu quero falar é que você precisa avaliar o seu contexto, tá? Então, o contexto da Apoiar Business, que é a minha empresa, é de uma forma. O contexto da Bruna, da empresa dela, é outra forma. A empresa da Rita é outra forma. Então, vocês têm formas diferentes e têm contextos diferentes na hora que vocês forem fazer o planejamento ou organização dos processos, tá? Na hora que vocês, por exemplo, se forem fazer um plano de negócio, vai ser uma solução diferente para cada pessoa, tá? Então, da mesma forma, eu estou falando aqui sobre como a empresa é um organismo, igual nós seres humanos também somos um organismo, cada ser humano é de uma forma. Cada empresa também vai funcionar de uma forma. A gente tem uma base que a gente segue, mas no final das contas, as reações são diferentes para de empresa para empresa, tá? Então, a primeira coisa é você avaliar o seu contexto. Primeiro porque isso vai te dar a clareza de onde você tá, em qual nível que você tá. E aí você consegue enxergar pessoas que estão no mesmo nível e não necessariamente você buscar inspiração em uma empresa que ou está muito abaixo do seu nível, porque ela pode estar iniciando e você mais avançado, ou você se espelhar em empresas que são gigantes e que têm equipe, que tem muita coisa que no seu contexto não faz sentido ainda, tá? Então, a primeira coisa que para você avaliar o contexto, eu gosto de puxar o assunto de ruídos de comunicação. Ruído de comunicação é basicamente coisas que atrapalham a gente de se comunicar com outras pessoas, com fornecedores, com os clientes, enfim. Só que eu gosto de pensar nessa questão do ruído de comunicação referente às quatro vertentes que tem, tá? Então, vamos supor que na hora que você estiver fazendo um planejamento, você vai ter que avaliar no seu contexto a primeira coisa que é o contexto semântico. Então, lembra quando eu estava falando sobre você estar em um restaurante super fino, chiquíssimo, e você está dentro de um fast food que é mais tranquilo, mais gente como a gente? Então, essa diferença é uma diferença semântica. A forma na qual você vai falar, na forma que você vai se comportar em um tipo de restaurante vai ser diferente para o outro, tá? Então, a primeira coisa que você vai avaliar é como tá o seu contexto semântico, tá? A segunda coisa seria o fisiológico. Então, vamos colocar aqui a diferença que é empreender para mulheres e empreender para homens. Por quê? Para as mulheres, a gente tem um quezinho a mais que se chama ciclo menstrual. Então, é meio complicado porque cada mês a gente está de uma forma, cada semana do mês a gente está de uma forma diferente.
a gente tá com os hormônios de forma diferente, a gente muitas vezes toma um tipo de remédio e tudo mais pra gente se prevenir e tudo mais. Então a gente tem uma forma da gente agir e do nosso fisiológico agir. Já os homens têm um outro jeito que é totalmente diferente da gente. Então, se você quer, por exemplo, acaba que as mulheres se identificam com outras mulheres, no empreendedorismo principalmente, porque é gente como a gente, entendeu? Às vezes tem essas diferenças fisiológicas. Além disso, pode ser que tenha um dia que você esteja mais doente do que outro, uma semana que você já sabe que já é uma semana ruim. Por exemplo, quem tem rinite, sinusite, nas mudanças de tempo, então você sabe que semana que vem vai ficar super calor e hoje tá frio. Então vai ter ali vai dar um tranco assim no seu nariz por causa da sinusite ou da rinite. Então isso é um quesito fisiológico na qual você pode levar em conta para diminuir a neblina, tá? Aí a terceira questão seria o psicológico. Então, se você está em uma semana ruim, estressante, ou em uma semana muito feliz, muito tranquila, o nosso planejamento vai agir de formas diferentes. E aí, quando eu falei sobre o fato das mulheres ter o ciclo menstrual, também isso atrapalha e ajuda, porque a cada semana a gente está de uma forma e está em humor também. Tem também as questões psicológicas de como que você está se autoconhecendo, como que você lida com situações estressantes, se você é o tipo de pessoa que vai lidar com situações estressantes muito bem, se você é o tipo de pessoa mais metódica que não. Então, tem toda essa questão de personalidade que você precisa levar em conta no seu planejamento. E, por último, a questão mais física, tá? Então, se você, por exemplo, precisa usar óculos, se você não precisa, se você... no meu caso, eu vou dar um exemplo que provavelmente meu esposo que tá aqui vai me zoar depois, mas eu sou baixinha, certo? Então, dependendo da cadeira onde eu estou sentada, eu preciso de um apoio no pé, porque senão meu pé fica, né, mais solto e tal, e eu não fico sentada direitinha. Então, isso é um quesito físico que eu preciso desse apoio no meu pé para ficar tranquilo. Então, isso são coisas que a gente precisa colocar dentro do nosso planejamento e pensar. Eu tô dando exemplos bem básicos aqui, mas aí você para refletir e pensar como que você pode colocar essa questão do seu contexto dentro do seu planejamento, tá? Na hora que você estiver sentado lá para planejar, você pode levar em consideração esses aspectos. Depois disso, você vai pensar dentro do seu contexto, de tudo que acontece na sua rotina, tanto pessoal como empresarial, o que interfere de uma maneira positiva na sua rotina e o que interfere de uma forma negativa, tá? Então, eu vou colocar um contexto aqui que pode ser tanto positiva quanto negativa, que é a internet. A internet, ela é positiva porque se você tem uma dúvida em relação a algum tipo de assunto, você vai na internet, pesquisa, resolve. Se você precisa falar com alguém, é bem mais fácil pela internet ultimamente do que, sei lá, carta. Mas eu fui bem longe, mas enfim. Então, a internet é ótima e ela te ajuda de forma positiva de várias formas, tá? Em vários momentos. Mas, se a gente concordar também, a internet ela pode ser uma coisa que também pode interferir de forma negativa na sua rotina. Então, se você é muito viciado no Instagram, se você é muito viciado em alguma outra rede social, se você gosta muito de ficar na Netflix e não consegue se segurar, se você é muito viciado em algum jogo, alguma coisa assim do celular e tudo mais, isso pode interferir de uma forma negativa, porque aí você não vai estar executando as coisas que precisam ser feitas, né? E aí você fica dependente de uma outra área e procrastina e tudo mais. Então, você entender o que te traz essa questão mais positiva ou negativa, tá? Beleza. Ficou alguma dúvida aqui? Então, só contextualizando, tem a questão também das suas emoções, como eu falei ali na parte psicológica, tá? E você também pode pensar nas pessoas que você pode contar na hora que você estiver fazendo o planejamento. Então, vamos supor que você precisa muito de alguma coisa que você sabe que uma outra pessoa pode te ajudar. Ou num assunto que eu gosto muito de trazer, rede de apoio, tá? Então, vamos supor, vou dar o meu exemplo aqui, que eu trabalho em casa, o meu esposo também. Então, a gente tem cada um o seu projeto. Então, eu tenho a Apoiar Business, né, que é a minha empresa,
e ele tem o Escrevendo Nocautes, porque ele é escritor, tudo mais lindo. Enfim, e a gente se ajuda no sentido de ser a rede de apoio do outro. Então, quando eu preciso ficar até mais tarde fazendo alguma coisa aqui na Apoiar, ele lava a louça, ele cozinha, ou a gente limpa a casa, enfim. Então, essas questões de você olhar para as pessoas na sua volta e entender como que elas podem te apoiar ou não dentro do seu planejamento. E, por exemplo, pode ser que você tenha aquela vizinha que no domingo de manhã, antes da hora do almoço, vai limpar a casa e aí deixa o som super alto. E aí você precisa gravar um vídeo, gravar uma aula, ter uma reunião super importante, que aquele barulho ou aquela música da vizinha vai te atrapalhar. Então, são coisas que você pode pensar dentro do seu planejamento também, tá? Aí, além das pessoas, você pode pensar nas ferramentas. Então, para essa live estar acontecendo, eu preciso do celular, eu preciso do tripé que está aqui segurando o celular, do fone de ouvido, para eu ter um microfone, para o áudio chegar um pouquinho melhor para vocês. Então, são ferramentas que você vai levar em conta para te ajudar nisso, ou ferramentas para evitar que mais problemas aconteçam, tá? E, por último, você imaginar os seus compromissos também. Então, você avaliar como que você, por exemplo, eu dei o exemplo da vizinha, mas você olhar quais são os seus compromissos, quais são sua rotina, quais são os processos da sua rotina que são necessárias serem cumpridas naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, tá? Então, você levar em conta nisso também ajuda. E aí, por exemplo, no caso que eu estava contando a história de eu estar precisando ir para a faculdade, da forma que eu vou para a faculdade, eu tinha que levar em conta os ônibus que eu pegava, o metrô, esse tipo de coisa, tá? E aí, toda essa avaliação de contexto, eu já expliquei para vocês como que elas contribuem no planejamento, tá? Então, você pode pensar nelas antes de você planejar, tá? Você tentar avaliar isso no seu planejamento. Ou da forma que também funciona, errando que se aprende, tá? Então, você vai fazer um planejamento, pode ser que você não consiga pensar em um exemplo de ferramentas que você pode utilizar, ou de pessoas que você pode pedir ajuda, né? Mas, a partir do momento em que você percebe, na hora que você está lá executando o planejamento, você deixa documentado que nas próximas vezes você pode fazer de uma forma diferente. E entender, ter clareza sobre o que você pode avaliar é interessante também. Então, você não precisa saber de imediato sobre isso, mas é interessante você se atentar e ficar esperto para caso, se você tiver alguma interferência no seu planejamento, nas próximas vezes você melhora, tá? E eu vou falar aqui para vocês que uma forma mais tranquila de entender planejamento, organização e na parte de execução na minha mentoria que eu tenho aqui, que se chama Empreendedor Estrategista. Então, a partir dela, eu te ensino todos esses passos até o controle, tá? Então, isso que eu falei para vocês de documentar alguns erros que você teve no seu planejamento, ou durante a execução, ou durante a organização dos processos, a gente vê muito isso na parte do controle da sua empresa, tá? No controle dos seus processos. E como que a gente vai arrumar isso, como que a gente vai resolver esses problemas. Porque a partir disso, a gente para de ser aquele tipo de empreendedor que sempre está apagando fogo, sempre que quase já está comprando um extintor de tanto fogo que tem para apagar, e passa a ser um empreendedor com uma rotina mais leve, mais tranquila e mais sem neblina, tá? Um empreendedor mais estratégico e que não tenha tanta neblina assim no próprio planejamento, beleza? Então, ok. Então, vamos lá. Aí, a próxima coisa que eu quero falar para vocês, então, eu disse que eram duas formas de você deixar a sua neblina mais suave, ou de você acabar com ela de uma vez por todas, durante o seu planejamento, durante a sua rotina, tá? Que é você entender que executar um planejamento é como ir viajar, tá? Eu vou colocar aqui o contexto de ir viajar para praia, porque são as coisas mais memoráveis que eu tenho de viagens que, no meu caso, é um pouco mais longe, tá? Então, se você, infelizmente, não mora perto de praia, em um estado que não tenha praia, mas você pode escolher alguma viagem, que eu tenho certeza que todo mundo já fez aquela viagem em família, tá? Então, vamos imaginar que você tá indo viajar mesmo, e aí você sabe, você se planejou mais ou menos que
tipo de lugar que você vai. Então, se você vai pra praia, você já imagina que você vai querer ir num dia que vai estar sol, certo? Na praia, porque é legal, melhor assim. Você já pensou no tipo de roupa que você vai precisar usar e que você vai ter que sair da sua casa e chegar nesse lugar, nessa praia, nessa localidade que você escolheu. Então, isso é o mínimo de planejamento que você vai ter para sair, para viajar, tá? E aí, normalmente, a gente faz esse tipo de planejamento, escolhe a roupa, pensa se a gente vai levar comida para comer no meio do caminho, se a gente vai levar comida para cozinhar lá nos dias que a gente vai ficar, quantos dias que a gente vai ficar, quem vai com a gente, se a gente, quais a forma de transporte que a gente vai, se a gente vai de carro, se a gente vai usar o Waze no carro, se a gente vai usar um mapa, mesmo seguir a estrada de mapa, se a gente vai de ônibus, como que a gente vai fazer. Então tem um mínimo de planejamento que a gente faz, mesmo que não seja anotando numa planilha em um papel, a gente vai, de certa forma, na nossa cabeça fazendo esse tipo de planejamento. Então, você tá indo lá na praia e aí você fez esse mínimo do mínimo e pode acontecer, mesmo assim, imprevistos no caminho. Pode acontecer que, literalmente, tem uma neblina no meio do caminho para ir pra praia, mas também você pode ter um problema no carro, no óleo, você ficou com fome, você não levou comida ou algo do tipo. Tá, pode ser que na hora que você chega na praia começou a chover e ninguém estava prevendo que ia chover. Então, esse tipo de coisa acontece. E aí, o que a gente faz quando dá ruim na nossa viagem? A gente tenta resolver todos os problemas. Se você tá com outras pessoas, obviamente sai briga. Então, a gente meio que tem essa sensação de eu não deveria ter vindo nessa viagem, eu não deveria ter feito isso. E normalmente, quando a gente está fazendo um planejamento e tenta executar esse planejamento, é bem comum mesmo a gente ter essa sensação de que não tá dando certo, o planejamento não serve para nada, tentar resolver a minha rotina é impossível, não tenho controle nenhum, é impossível ter controle sobre essas coisas. Mas você, depois que chega na praia e você consegue resolver tudo, você consegue curtir a viagem, né? E aí, quando você chega em casa, você fica com saudade de ir de novo, apesar dos pesares que você sofreu nesses imprevistos. Eu coloquei numa situação bem horrível, né, pra isso. Mas meio que você acaba, mesmo com os imprevistos, indo e voltando e ficando, tá tudo bem e tudo mais. E aí, na próxima vez que você decidir ir pra praia ou ir viajar, a gente tem ideia do que já pode acontecer. Então, vamos supor que você tá indo de carro e aí você teve um imprevisto mesmo de dar ruim no óleo, né, do carro, e aí o carro não funciona, sei lá, alguma coisa desse tipo. Na próxima vez que você for, você já vai ficar esperto, porque daquela vez deu esse problema. Então, você já vai olhar de uma outra forma, porque na primeira vez você tinha uma ideia, e na realidade aconteceu alguns imprevistos, e na segunda vez você já vai estar atento a esses imprevistos. E aí que entra a parte de você documentar os problemas que acontecem, tá? Então, toda atividade nova que a gente faz é mais difícil. Então, lembra do bebê. Sempre que o bebê está aprendendo a caminhar, a andar, ele vai cair, ele vai tentar levantar de novo, e aí ele vai perceber, meu pé tem que ficar assim, ou eu não posso estender tanto o meu peso. Obviamente, ele não racionaliza assim, mas a gente entende que a gente, para se equilibrar, a gente tem que não puxar tanto um lado para o outro, tá? Então, da mesma forma, na segunda viagem que você vai fazer, você vai perceber algumas coisas na qual você vai se antecipar para que a neblina não aconteça, tá? Então, eu vou resumir aqui para vocês como que é que você vai deixar o seu planejamento menos especulativo, como que você vai resolver essa questão da neblina, tá? Então, a primeira coisa que eu já repeti aqui várias vezes hoje, que é documentar bem a sua rotina, documente bem o que você faz, os erros que você pode estar cometendo, os acertos também são muito importantes. Por exemplo, você pode pegar coisas muito sutis. Eu estava comentando com vocês hoje, então, que uma das coisas que você pode avaliar no seu contexto, dentro da sua rotina, é como que as suas emoções, como que suas emoções fazem com que o seu dia tá melhor ou pior, certo? Então, eu percebi, por exemplo, aqui, que comigo, eu preciso estudar alguma coisa todos os dias, ou ler um livro todos os dias, não necessariamente precisa ser as duas coisas, mas os dias na quais eu não estudo, eu não funciono, ou no dia seguinte, ou nesse dia parece que ele é mais pesado, sabe? Parece que a minha energia se esvai e não é muito legal pra mim. E eu percebi isso muito tempo,
tipo assim, faz muito tempo em que os dias que eu estudo eu tô legal, os dias que eu não estudo eu me sinto um pouco desmotivada e parece que eu não tô fazendo o que eu precisaria fazer. Então eu descobri que pra mim, até para estudar assuntos novos, é mais terapêutico do que só uma obrigação que eu tenho para fazer. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que é necessária na minha rotina. Então, eu sei que tem algumas pessoas que leem livros, tem pessoas que precisam desenhar, tem pessoas que precisam fazer exercício. Então, eu conheço muita gente que, para se manter ativo, precisa continuar fazendo exercício todos os dias, nem que seja um pouco. Então, você documentar a sua rotina e entender como que você funciona é muito interessante, tá? Aí sempre que, uma outra forma, é sempre que acontecer algum imprevisto no seu planejamento, na execução dele, você anote quais são as possíveis soluções para resolver. Então, se for alguma coisa que já aconteceu, não tenho mais como eu resolver hoje, você anota, tá, se isso acontecer de novo, o que eu posso fazer para resolver quando acontecer, ou o que eu posso fazer para isso nunca mais acontecer, tá? Então, você anota essas formas de resolver. Então, eu vou colocar aqui um exemplo vamos supor que você trabalhe com produtos e você tire a foto dos produtos, tá? E você precisa de iluminação para sair tudo certinho, tudo bem tranquilo. Então, vamos supor que no dia em que você foi tirar a foto, tá nublado, tem a neblina, né? Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Então, o que você pode fazer para resolver? Porque no dia, no horário, esse tipo de coisa vai acontecer e não vai ter como você resolver, porque não vai ter como você olhar para o céu e dizer, sol, aparece aí, porque eu preciso tirar minhas fotos, né? Então, você pode já deixar anotado, quando essas situações ruins acontecerem, de como que você pode resolver elas e se preparar para resolvê-las. Então, nesse caso, você pode tentar comprar um tipo de luz artificial para deixar as fotos mais claras e etc. Sabe? É uma solução que pode ser que você só não tenha pensado que você precisaria disso, tá? Depois disso, obviamente, você vai entender o contexto, igual eu tô explicando aqui pra vocês. Já dei vários exemplos aqui hoje, mas aqui eu só tô dando um resumo mesmo. E você ter constância e coragem também. Então, da mesma forma que um bebê, quando tá aprendendo a andar, tem essa constância, tem essa coragem, você também precisa ter isso no seu planejamento. Ele vai dar errado muitas vezes e até você acertar o seu jeito. E a partir do momento que você acerta o seu jeito, a sua rotina vai funcionar de uma forma tão maravilhosa. Eu tava explicando isso nos meus stories na terça. Ontem, eu acho que eu expliquei isso ontem nos meus stories, que eu comecei a fazer uma rotina nova, tanto para mim, aqui na PR Business, como para um cliente meu. Comecei um processo novo, e isso fez com que, no começo da semana, atrasasse muito as minhas tarefas, umas tarefas que eu já estava acostumada, que é meio que obrigatório por aqui. Então, é uma rotina nova que eu tô inserindo. Então, não tem como eu inserir uma coisa nova em algo que já tá funcionando e esperar que tudo funcione perfeitamente, tá? Então, aí eu demorei uns dois dias, mais ou menos, pra conseguir acertar isso dentro da minha rotina. Hoje, por exemplo, foi um dia super tranquilo, eu consegui fazer tudo o que eu precisava. E eu não tive atraso das coisas. Então, você ter a constância de saber que, no primeiro momento, as coisas não vão sair da melhor forma, ter a coragem de você continuar nessa constância até você achar a forma ideal e perfeita, porque a longo prazo faz total diferença esse tipo de planejamento aqui, tá? Então, repito de novo, testa pra caramba, testa muito o que dá certo pra você e o que não dá. No meu caso, eu descobri muito que eu preciso de um papel para me manter organizada. Fazer isso só na forma digital não funciona assim tanto pra mim. Então, foi isso eu fiz porque eu errei. Fiz de um jeito, aí não foi legal, aí eu fiz de outro, não foi legal também. Eu fui testando até achar a minha forma de conseguir me organizar melhor, tá? E eu quero só finalizar esse assunto para falar para vocês que eu já até comentei sobre isso, que na neblina do planejamento tem certas coisas imprevistas que acontecem porque a gente não consegue ver o futuro, tá? A principal coisa, assim, que normalmente tem muita gente que não faz o planejamento porque já tentou fazer uma vez, ou duas, ou três, enfim, e aconteceu vários imprevistos, ou a pessoa não olhou o contexto inteiro, esse tipo de coisa. Então, acontece que a gente não consegue prever o futuro. Então, você vai precisar avaliar aí
com você quais são os motivos daquele planejamento não ter dado certo, tá? Então, é interessante você saber as coisas na qual você pode mudar, as coisas que você vai poder mexer e se alternar, de você contornar aquela situação. E vai ter momentos que são coisas que dificilmente você vai ter controle, tá? E aí eu gosto de pensar muito em um ditado, em uma frase. Eu não lembro de quem que é, gente, desculpa, mas é uma coisa que eu assisti no filme e aí ficou na minha cabeça, tá? Que é pra o Senhor, dai-me força para mudar as coisas que eu posso, tá? Coragem para aceitar as coisas que eu não posso e sabedoria para saber a diferença. Então, a gente precisa, como empreendedor, como pessoa também, entender que tem certas situações em que a gente pode se mudar e a gente precisa ter força e coragem para isso. Que a gente tenha que ter a coragem de aceitar certas coisas que não tá no nosso controle, que a gente não tem como prever o futuro, que a gente não tem como controlar as pessoas, as ferramentas, o contexto, a gente não tem como controlar certas coisas, tá? Então a gente precisa ter coragem para esse tipo de coisa. E também a gente precisa ter sabedoria para entender as coisas nas quais a gente pode mudar e as coisas que a gente só precisa aceitar que é do jeito que é, tá? Então, é assim que eu encerro hoje por aqui. Ainda vai ter tempo para vocês tirarem dúvidas se ficou alguma coisa que vocês queiram falar, tá? Essa live ficou bem mais curta do que as outras, mas foi bem legal trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Aí vocês podem ou deixar uma dúvida aqui, se vocês ficaram com alguma. Pode ser sobre planejamento em geral, tá? Ou se vocês falarem se ficou confuso, se vocês gostaram da live ou não, tá? Enquanto vocês vão digitando aí, eu vou beber uma água, tá? Rapidinho. Sem dúvidas, beleza. Tranquilo, então. Tranquilo. Enfim, então eu vou encerrar a live por aqui, já que não ficou nenhuma dúvida. Foi muito bacana falar sobre a neblina do planejamento para vocês, como não deixar o planejamento especulativo. Se você veio do futuro, obviamente essa live está salva. E aí, se você ficar com alguma dúvida e não conseguiu deixar aqui, você pode me chamar no direct. Eu tô sempre por lá. Ou nos comentários você pode deixar a sua dúvida também, beleza? Ai, gente, eu já tava esquecendo. Por favor, quem estiver aqui até o final, vamos tirar um print e aí você me marca com Larissa... Oh, meu Deus. Com Laris.aquino, pra eu poder ver que você chegou aqui até o final da live. Vai ser muito, muito bacana poder participar e saber que você chegou aqui até o final, tá? E aí também vocês me ajudam a achar, tipo, mais pessoas que precisam saber desse assunto. Então eu vou fazer uma pose rapidinho. Eu não sei fazer muito bem isso, mas se você puder me marcar vai ser muito legal. Aquelas, né? Bem... Então, acho que foi, né, gente? Muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Foi muito bacana falar disso com vocês. Eu trouxe muita metáfora hoje, mas eu juro que é para ajudar vocês a entender um pouco mais sobre planejamento e organização. Então, não se esqueçam de me marcar lá com Laris.aquino. Vai ser muito bacana, tá? O @Laris.aquino, que vai me ajudar bastante a ver quem chegou aqui até o final. Tenha uma boa noite e até quarta que vem. Tchauzinho!